Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 22 de abril, sexta-feira, vamos terminar esta maravilhosa semana falando sobre labirintite, uma doença que compromete o equilíbrio da pessoa e pode levá-la a sérios problemas de saúde. Quem já teve labirintite ou algum parente em casa, amigo, sabe exatamente que é complicado. Então vamos tirar todas as dúvidas no programa do dia de hoje. Os abraços vão para o Sandro Lucas, de 10 anos, morador do bairro Tarsila do Amaral. Ele é fã do programa, nos assiste todos os dias, é neto lá da Petrona Antônia Gonçalves. Um abraço a todos vocês aí no Tarsila do Amaral. Também para a aniversariante do dia, a Rebeca Cames, moradora da rua Padre João Cripa. Nos assiste todos os dias. Tá aí, Rebeca. Parabéns, muitos anos de vida, que Deus te abençoe. E um abraço para lá de especial para todos os carteiros de Campo Grande e também do Mato Grosso do Sul. Pessoal dos Correios que faz um trabalho diferenciado, maravilhoso. E os carteiros, sempre que me encontram, pedem um abraço. Está dado um abraço a todos vocês. Até pouco tempo, a labirintite era considerada uma doença da terceira idade. Mas essa crença perdeu sentido depois do elevado índice de jovens que também sofrem desse mal. Portanto, a tontura é uma sensação muito comum para quem sofre de labirintite. Mas apesar de não ser uma doença grave, é preciso que seja tratada, pois, ao contrário, ela pode gerar grandes transtornos, colocando em risco a vida da pessoa. E você que já teve labirintite, você que já teve um surto dessa doença, sabe que realmente incomoda. E às vezes os nossos familiares, quando passam por isso, fica um clima tenso dentro da casa. Portanto, hoje vamos tirar todas as dúvidas com um especialista, ele que foi meu professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, ele que é otorrinolaringologista, Dr. Milton Nacal. Bom dia, Dr. Milton. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, telespectadores. É com muita honra que eu estou aqui participando desse programa e eu espero que no final do programa a gente possa ter esclarecido e melhorado a qualidade de vida sobre um assunto que incomoda muita gente. Eu tenho certeza que no final do programa todo mundo vai estar craque nesse tema, porque o senhor foi meu professor, é meu professor, porque sempre acaba ensinando a gente no dia a dia aí pelos hospitais, na vida fora, e eu tenho certeza que vai passar todo o seu conhecimento para todos que estão nos assistindo. Eu começo lhe perguntando, Dr. Milton, com a sua experiência, com a visão sensível que o senhor tem sobre este assunto, o que vem a ser labirintite? Bem, labirintite é, na verdade, uma alteração de um órgão que está dentro do ouvido, tá? Que nós chamamos de labirinto. E ele é que comanda, vamos dizer assim, a sensação de como é que o corpo deve ficar no ar. Ou seja, ele faz parte, ele é um dos grandes responsáveis pelo equilíbrio da pessoa em pé, deitado, sentado. Então ele é o responsável, em grande parte, pelo equilíbrio. Quer dizer, então, que esse local, o labirinto, esse segmento alterado, leva a um desconforto, uma tontura, um mal-estar, que a gente vai ver para frente, que se chama labirintite. Seria isso? Correto. E o que causa a labirintite? Bem, nós brincamos, entre aspas, né, que existem mais ou menos 2.000 causas para termos uma alteração do labirinto. É claro que nós temos as mais comuns, tá? Mais comuns são as alterações do açúcar, a diabetes, a baixa do açúcar, que nós chamamos assim de hipoglicemia, aumento do colesterol, aumento do triglicérido, aumento da pressão, a baixa da pressão, hipotireoidismo e uma coisa muito comum que nós temos hoje, que é o estresse emocional. Eles atingem muito o órgão que comanda o equilíbrio, que é o labirinto. A pessoa tem que ter uma tendência a ter labirintite ou não? Se algum desses fatores estiverem alterados, já pode apresentar labirintite? Sim, são poucos os casos em que nós temos história familiar. Tá?
aquelas pessoas que têm enxaqueca, pode ter labirintite junto. Aí teria uma história familiar. Mas a grande maioria não necessita, obviamente, de uma história familiar para ter crise de labirintite. Quer dizer, que sem predisposição, então, eu diria para o senhor que com esse estresse que nós vivemos hoje em dia, vai aumentar cada vez mais os casos de labirintite, né? Não só por causa do estresse, mas é pela qualidade de vida que nós temos, pela alimentação, por uma série de circunstâncias, realmente os sintomas referentes à alteração do labirinto têm aumentado progressivamente. E não é pouca gente que tem. Um percentual extremamente elevado da população vai ter ou tem labirintite. Acima de 60% vai ter ou teve uma vez umas crises de labirintite na vida. E quais seriam os sintomas, Dr. Milton Nacal, da labirintite instalada numa pessoa? Quais seriam os sintomas? Ele tem várias formas, mas a mais comum, né, os pacientes referem que eles sentem que a casa está girando, ou ele está girando. E acompanhado a isso, dependendo dos sintomas, vem uma vontade de vomitar, e muitas vezes eles vomitam. E muitas vezes eles começam a ter um suor muito intenso, eles podem ter diarreia. Então isso assusta o paciente e assusta os familiares. A pessoa muitas vezes tem a sensação de que está tendo... A primeira coisa que ele imagina é que ele esteja tendo um infarto ou então um derrame. Então isso assusta realmente todo mundo. Criança pode ter labirintite? Sim, a criança é um pouco mais complicado do que o adulto. Porque elas muitas vezes não conseguem dizer, olha, está girando, eu estou perdendo equilíbrio. Elas não conseguem dizer. Então são sintomas indiretos. Então são aquelas crianças que os pais rotulam, puxa vida, o meu filho é atabalhoado, ele trompa em tudo, ele derruba tudo. Ele não tem equilíbrio, eles identificam isso. Ele diz, olha, meu filho tem uma dificuldade de aprender a andar de bicicleta. Meu filho não anda de skate, de patins, tá? Então, meu filho não consegue pular corda direito. Ele não tem um equilíbrio Não bom. tem equilíbrio, tá? Então, isso são sintomas. E alguns casos ainda mais difíceis de fazer o diagnóstico é aquelas crianças que têm dificuldade de aprender. Porque para você, o labirinto, ele te fixa a imagem, você consegue ler a linha. Essas crianças que têm uma alteração no labirinto, muitas vezes começam a ler uma linha e pula a linha. Imagina, você está estudando para aprender. Você começa a ler uma linha, um sentido da frase. Aí pula para a terceira linha, ele não vai conseguir pegar o sentido do texto. Então, imagine a dificuldade dessas crianças. Então, nas crianças nós temos isso também. Tá? É claro, existem muito mais sintomas. Alguns outros sintomas que talvez seja importante falar no labirinto são as pessoas dizem, olha, eu tenho a sensação de que está tudo flutuando. Eu vou pisar assim, parece que estou pisando na almofada, ele parece que o chão vai afundar. Então são sintomas do labirinto. Toda tontura é sinônimo de labirintite? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Eu disse que era rapidinho porque realmente esse tema é importantíssimo. Estamos falando de labirintite. Estamos com um especialista, um professor nosso de universidade, amigo, uma pessoa renomada no estado do Mato Grosso do Sul e também na medicina brasileira. Ele que é otorrinolaringologista, Dr. Milton Nacal. Dr. Milton, eu perguntei para o senhor, toda tontura é sinônimo de labirintite? Infelizmente não. Seria tão bom se fosse. Quem dá tontura não é só o labirinto. Um problema de tontura pode ser causado por um problema neurológico, um problema do coração, uma hipertensão, uma hipotensão, um problema de hipotireoidismo, raramente um tumor, tá? Então nós temos que, quando nós fazemos um diagnóstico de perda de equilíbrio, temos que ver qual é a causa. Isso é fundamental. E uma das causas é distinguir se é labirinto, se é um problema de um tumor, se é um problema de coração, se é um problema de hipertensão. Isso é fundamental. Quer dizer, então, se alguém que está nos assistindo tem problema de tontura, deve procurar o médico imediatamente
para fechar um diagnóstico e aí sim ser encaminhado para o especialista. É isso, Dr. Milton? Isso, correto. Primeiro tem que ser identificado se é um problema de pressão alta, Sim. se é um infarto do miocárdio. Podem ser coisas graves, né? Pode ser coisa grave. E aí, se for a labirintite, vai para o otorrino, para o neuro, que eles vão. E o diagnóstico, agora vamos ver, você que está em casa aí se perguntando, como é que faz um diagnóstico de um problema lá dentro do ouvido, do labirinto, como que é feito o diagnóstico, Milton? Bem, que ele depende muito da experiência do médico, né? Então, quando nós perguntamos para o paciente, sim, como é que é sua tontura? Se ele diz que roda, se ele diz que é uma tontura que quando ele deita, gira de lado, roda, você quase fecha um diagnóstico de labirintite, só pela história. Ele diz, olha, eu acordo de madrugada tudo rodando. Você já sabe até a causa, habitualmente, da labirintite, que é uma labirintite. Agora, se ele diz assim, estou sentado, levanto, escurece, você já imagina que seja um problema de hipotensão, falta de pressão. Então você tem que fazer aí uma história bem detalhada. E com 2 ou 3 perguntas, muitas vezes você já mata. Alguns casos você precisa averiguar. Ele diz o seguinte, olha, eu comecei a ter tontura depois que eu comecei a tomar um remédio para depressão. Então você sabe que esse remédio atua. Isso aí é história clínica. E depois você vai ter que fazer alguns exames. Você faz um exame do labirinto, em que você joga um líquido, então, ou um ar quente e um ar frio no ouvido, e você estimula o labirinto. Você tem ideia de como que ele está. E você tem, muitas vezes, que fazer um teste, exames de sangue, para ver se tem algum problema metabólicos, e muitas vezes tem que fazer uma ressonância. Então, com isso, você fecha um diagnóstico na maioria das vezes. E tem tratamento e como que ele é feito? O tratamento, na verdade, quando a pessoa chega no pronto atendimento, no hospital, ou então no médico, muita tontura, a primeira coisa que você tem que acabar a tontura. Então você tem que dar um medicamento para, vamos dizer assim, deixar esse labirinto quieto e diminuir a vontade de vomitar. Então você dá remédio nesse sentido. Ocasionalmente, ele vomitou muito, você tem que reidratar. Depois que ele estabiliza, diminui a tontura, tudo mais, você tem que descobrir a causa e tratar a causa, porque senão ele volta. E se você não tratar a causa, o labirinto, a crise de labirintite vai voltar. E ele vai dizer assim, o labirinto não tem cura. Se você não tratar a causa, ele volta e eles vão dizer que não tem cura. Agora, você achando a causa, você tratando a causa, você cura o labirinto. E aí resolve. Na maioria das vezes, tranquilamente. Bom, a gente sabe que com o tratamento, a gente ainda tem que ter alguns cuidados que melhoram a qualidade de vida desse paciente com labirintite. O que seriam esses cuidados? Então, uma das causas é a alteração do alimento. O labirinto não gosta de doce, de massa e de sal. Tá? Então você tem que diminuir a quantidade de doce, massa e sal. Ele não gosta, o labirinto, ele necessita de energia. Então ele necessita de alimento de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Se você fica em jejum por um tempo muito prolongado, 3, 4 horas, você está dando chance do labirinto se alterar. Tá? Então você tem que ter refeições, tá? Divididas em várias vezes ao dia. De 3 em 3 horas, de 2 em 2, tá? Pequenas quantidades de cada vez. E evitar doce, massa, que possa transformar em açúcar, que lesam o labirinto. Dr. Milton, quais as mudanças de estilo de vida que podem ser tentadas em pacientes diagnosticados como labirintite? Então é regra sempre. A minha regra e a regra da maioria dos otorrinos no mundo inteiro. Primeiro, diminuir massa, diminuir doce e não ficar em jejum muito tempo. Tem que comer de 2 em 2 horas. Diminuir colesterol e triglicéridos é importante. E diminuir estresse.